Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Tomai os vossos assentos. Meus amados irmãos, eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Vou retornar a esta casa, por estar com os irmãos aqui por mais uma vez, nesta feita, para juntos nos congratularmos com mais um ano que Deus tem dado ao meu amigo, pastor Haroldo, e sua digníssima esposa, irmã Terezinha. Pastor Haroldo é um amigo que Deus me deu. Constituímos uma amizade baseada nas colunas do respeito e da consideração, não é? Pastor Haroldo, a gente se conheceu na Assembleia de Deus Belém, setor 14, Morro do Índio 2. Na época do pastor Jader. Não foi? Você já era obreiro ali naquela época. E dali, o pastor Haroldo foi dirigir a primeira igreja. E aí os irmãos sabem quem foi que ele levou para pregar lá? Paulo Lima. E aí toda a igreja que o setor mudava ele me levava para pregar. E eu ia. Uma vez ele me levou para pregar no Sinira. Ô, igreja longe. E eu fui. Quando ele está chamando, eu estou indo. Está chamando, eu estou indo. E aí a última foi no Jardim da Luz. Lembra? Em todas as igrejas que eu passei pregando, na última, Deus me deu uma visão. E quando terminou o culto, a gente já estava próximo à porta para sair. Eu disse a ele, eu vejo um grande povo, Deus colocando nas tuas mãos, e não é aqui no Belém. Lembra disso? O irmão estava lá fora. O senhor lembra? Ele disse, chama o irmão aí, o irmão veio, ele disse, fala aí, varão, a visão que tu teve. E eu falei, e hoje eu me alegro em ver a promessa de Deus na vida do pastor Haroldo e da sua esposa cumprida. Quando eu olho para vocês, vocês são a promessa de Deus na vida do pastor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Enquanto as irmãs cantavam aqui, escute isso aqui, redobra atenção. Enquanto as irmãs louvavam, eu via um enorme, grande salão. Aí, um irmão teve a oportunidade, ele me chamou aqui e disse, rapaz, nós estamos indo para um templo para 1000 pessoas. Você pode dizer amém? E eu disse a ele, Deus já me mostrou aqui. Ele disse, então fala. Então eu falo. Olha lá. Deus abençoe todos que estão aqui. Deus abençoe o nosso pastor Emerson, que com muita majestria conduziu este culto. Viu? Algumas coisas me preocuparam, né? Por exemplo, quando ele colocou o vídeo ali, eu olhei para a igreja, olhei para o vídeo e disse, se for passar um por um, eu não prego. Eu olhei para o vídeo, vi aquele monte de gente passando, eu olhei para a igreja e disse, Jesus, tenha misericórdia. Que hora que eu prego? Não. Conselho, pastor. Faça uma casinha para esse menino. Faça uma casinha acrílica para esse menino, urgente. Ninguém vai dizer aqui não. Por isso que o senhor senta aí, né? Quer sentar ali perto dele não, né? O povo é sabido, esse povo daqui é sabido. Pastor Emerson, na hora do vídeo, eu acho que eu percebi, não sei se alguém percebeu, ele tem uma voz assim, de trovão, né? Até no vídeo lá, ele, né? Mas tinha mais alguém ali que foi revelado pelo vídeo gritando. Olha, alguém ouviu. Quem foi que ouviu? Olha aí, tá vendo? O cachorro também queria falar, ora, tu não deixou. Deus abençoe minha esposa, Deus abençoe meu cunhado, minha cunhada, sua filha Tamires, todos os obreiros, e feliz em rever a todos. Deus em Cristo os abençoe. Eu gostaria que a minha esposa mandasse aqui essa lembrancinha que eu trouxe para o pastor Haroldo. Enquanto ela vai se aproximando, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15, verso 11. Eu quero deixar para a meditação do meu amigo pastor Haroldo e a pastora Terezinha, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, para a vossa meditação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória excelente. Que Deus abençoe. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, verso 11. É simples. Deu tempo de... Glória a Deus. Irmãos, meus irmãos,
Quem já fez as suas congratulações, quem já parabenizou, parabenizou. Quem fez as suas felicitações, já fez. Quem não fez, faz depois do culto, após o culto. Quem comprou o presente do pastor, comprou. Quem não comprou, a loja Lima veio até você. Que eu estou com o carro cheio e recheado. Quem não deu, pode dar. Uma gravata, uma camisa, um sapato, um cinto. É só me procurar depois do culto, viu? Em nome de Jesus. Eu não sou besta, já vou fazer a minha merchandising, né? Porque tem gente que não deu. Pastor, não deu tempo de ir na loja. O dia foi corrido. Não tem problema não, irmão. Jesus trouxe na porta para você abençoar. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Muito bem. Irmãos, nós agora vamos partir para outra parte do culto. A primeira parte do culto, por ser um culto festivo, tudo que até aqui fizemos direcionado praticamente ao pastor, por honra e por respeito, por Deus ter dado a ele mais um ano de vida. Agora, o Eterno, olhe para mim, o Eterno vai falar conosco neste culto, e a gente não pode esquecer que o culto é dele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas. Pronto, vamos lá? E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda, ou da herança que me pertence. E ele repartiu com ele a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava em seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor, feio, fraco, desorganizado, por tanto de gente que está aqui, eu só estou vindo ao meu lado direito. Trazei-lhe a melhor. E você diz amém. Olhe para mim e redobre sua atenção. Meus amados e queridos irmãos, esse texto de Lucas, este capítulo, Jesus conta aqui 3 parábolas. Nós estamos aqui em um campo, em um departamento aqui neste capítulo, que é um departamento dos perdidos e achados. Jesus começa contando a primeira parábola dizendo que um pastor tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas ele tinha? Quantas ovelhas ele tinha? Vamos lá, interage comigo, depois vai ter bolo. Eu sei que tem gente que já está com fome, está fraco, desanimado. Aquele bolo não vai dar para todo mundo não, mas o salgado vai dar, os docinhos dá para dividir um pouquinho. Mas vamos lá para você entender, vamos lá. Quantas ovelhas tinha? Tinha quantas? 100. Na hora que ele vai trazer todas as 100 para o aprisco, ele com visão pastoral, porque todo pastor é visionário, pastor vocacionado, chamado por Deus, tem visão na ovelha. O pastor está aqui, ele sabe quem veio e quem não veio no meio dessa multidão que aqui está. Ele sente, a visão dele é visão de alcance, ele sabe quem está e quem não está. Na hora que eu estou abrindo o caminho nesta parábola para chegarmos aonde eu quero chegar, que foi a parábola do filho pródigo, mas eu tenho que começar aqui para abrir as portas. E aí o pastor percebe que na hora que está voltando com as 100, ele percebe que uma não está no meio. Olhe para mim, aqui tem 2 coisas. O perigo de se desertar do rebanho. Há pessoas que não têm onde ficar, não tem um rebanho, não tem um aprisco, porque está solto, está só, e você está correndo um grande risco de vida. Essa ovelha, ela desgarrou-se do aprisco, ficou à mercê dos lobos devoradores, ficou presa fácil
para ser pega. Mas o pastor, ao perceber, olha o que é ser pastor. Ele poderia pensar assim, pô, tem 99, o que é uma? Não, já tenho as 99, vou ficar com as 99. Mas não é assim que funciona o coração de um pastor. O pastor pega as 99, deixa no deserto e diz, agora vou procurar aquela que não veio. Ele sai atrás dela. Ele vai procurando. E quando ele encontra, ela não está bem. Ela não está bem. Por quê? Porque ele dá voz de comando e ela não consegue andar para segui-lo. Ela não consegue, ela ouve, mas não vem. Ela ouve, mas não consegue atender. Por que tem gente que a gente tem que ir na casa dele, atrás dele, o tempo todo, porque não consegue andar? Porque não consegue seguir. E o que o pastor faz? Abandona? Deixa para lá? Larga de mão? Não. A Bíblia diz que ele pega ela, bota nos ombros e vem com ela. É difícil carregar. Mas é a ovelha do aprisco que eu não posso deixar lá. Tem gente que é difícil carregar. Mas ser pastor é abrir mão da própria vida. E Jesus disse isso. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas... Enquanto você dorme, o pastor ora. Enquanto você está de barriguinha cheia, o pastor está de barriguinha vazia. Sofrendo, dando a vida dele pela sua vida. Eu vi a voz do filho dele aqui dizer que muitas das vezes queria ter um particular e não pode, porque sabe que ele é entregue ao altar, e por ser entregue ao altar, ele percebe que para estar perto do pai, ele tem que estar no altar, e isso, ouvir da boca de um filho de pastor, não é fácil. Não é fácil, mas ele entende, e isso é bom, que ele entende que para estar perto do pai, tem que estar perto de Deus. Isso é bom. Isso é bom. O pastor pega a ovelha, põe nos ombros, e traz ela para o aprisco. Convida amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha que estava. Em seguida ele conta outra parábola de uma mulher que recebe 10 dracmas. Dracma é uma moeda grega equivalente a um denário romano. Precisava-se trabalhar um dia inteiro para receber uma dracma. Naquela época, quando um rapaz ia namorar uma moça, ou estava noivo, ele dava 10 dracmas para ela. Ela tinha que usar como em forma de colar, pendurado ao pescoço, ou em forma de um diadema na cabeça. Tinha que estar visível para que todo aquele que olhasse para ela entendesse que ela era selada, ela tinha um selo, ela tinha um compromisso. Então ela não podia perder nenhuma daquelas dracmas. Falando de dracma, fala de moeda, fala de valores. E ela perde essa dracma, ela perde esse valor e não é fora, é dentro de casa. E por perder essa dracma, ela não se relaxa. Ela diz, foi só uma, eu tenho 9. Não, ela não cai nessa armadilha de ficar acomodada. Ela não cai nesse relaxo de ficar relaxada com as coisas, não. A Bíblia diz, primeiro, que ela se preocupa. A preocupação dela levou ela a acender a candeia, trazer luz ao ambiente, porque não dá para procurar nada não dá para procurar no escuro. Por mais que você conheça toda a sua casa, canto a canto, mas se faltar luz elétrica na sua casa, você sai segurando pelas paredes, porque você não quer tropeçar e nem bater em nada. Jesus disse, aquele que anda comigo não andará em treva, mas terá luz da vida eterna. Olha aqui para mim, para você entender. Ela acende a candeia e pega um instrumento chamado vassoura e começa a varrer a casa devagar, sem pressa, procurando a dracma que perdeu. E quando encontra, ela convoca amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. A dracma. A gente podia dar nome a essas dracmas. Uma das dracmas, e é rápido, só para a gente entrar aonde eu li, é a dracma da graça. Quando o crente perde a dracma da graça, é difícil ser pastor de um crente desse. Por quê? Porque nada para ele está bom. Quando o crente perde a dracma da graça, é mais ou menos assim. Se está frio, não vou para a igreja porque está frio. Se está calor, não vou porque está calor. Se está garoando, não vou porque está garoando. Se está chovendo, não vou porque está chovendo. Porque se o pastor é um teólogo, não gosto, ele é muita teologia. Se o pastor não tem teologia, o pastor é leigo, não entende muito. Se o pastor pula, o pastor é menino. Se o pastor não pula, o pastor é frio demais, é carnal demais, nada está bom. Se está dentro do horário, ele reclama porque está dentro do horário, podia passar um pouquinho mais do horário. Se passa um pouco mais do horário, essa igreja não tem ordem nem decência. É difícil ser pastor de crente que perde a dracma da graça, porque nada para ele está bom. Mas essa noite aqui, fique tranquilo, porque o Espírito de Deus está aqui para trazer luz ao teu entendimento e tu encontrar aquilo que perdeu. Aí em seguida Jesus vai contar uma parábola de um pai. Esse pai tem 2 filhos. Dos 2 filhos,
Tinha um mais velho e um mais moço. Sabe o que o mais moço fez? Irmão, existem atitudes na nossa vida que se a gente não pensar antes de tomar ela pode desencadear uma série de coisas que a gente vai carregar para o resto da vida. Nós temos que tomar cuidado, pensar no que vamos fazer, no que vamos decidir, no que vamos pedir, de que forma vamos nos comportar, porque uma atitude, um passo errado, uma escolha errada, você carrega isso para o resto da vida, porque as suas escolhas definem o seu futuro. Olha o que esse moço faz. Pai, eu quero conversar com o senhor. Pode falar, meu filho. Eu quero parte da herança que me pertence. Irmãos, herança só é passada de pai para filho quando o pai... Herança só é passada de pai para filho quando o pai... E o pai estava morto? Não estava. Não estava no nosso olhar, na nossa leitura, mas no coração do filho. Ao pedir isso para o pai, ele está dizendo, para mim o senhor está morto, me dê a minha parte que pertence. Fazer um pedido desse ao pai é dizer para o pai, pai, para mim o senhor está morto. É assim que muita gente se comporta em relação a Deus. Parece que Deus para ele já está morto. Aqui foi o primeiro passo errado e a primeira escolha e pedido errado dele. Mas tem hora que o pai, de tanto falar com o filho, tem hora que o pai permite certas coisas acontecerem para ensinar para o filho que ele tem um pai. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. A gente fala aos nossos filhos certas coisas, corrige, chama atenção, somos ásperos algumas vezes, temos algumas atitudes enérgicas algumas vezes, uma atitude um pouco mais dura algumas vezes. Por quê? Porque queremos que eles se tornem grandes homens, grandes mulheres. Querem que eles evitem erros que a gente cometeu e a gente não quer que ele erre. Porque a gente sabe que é errado. E o que é que a gente vai? Corrige. Chama atenção. A gente está vendo perigo ali. E é por isso que a gente fala, filho, cuidado. E muitas das vezes, por não ouvirem a voz dos pais, eles erram. Erram, se ferem, se machucam. E depois o pai, ele olha para o pai com aquela cara de, tenha misericórdia de mim. E o pai diz, e aí, está doendo? E alguns por orgulho dizem, está não, mas está sentindo a dor da queda, está sentindo a dor do baque, está sentindo a dor do erro. Mas tem coragem de dizer para o pai por causa do orgulho, não está doendo. Mas dentro de si, pensa e diz, meu pai estava certo. Minha mãe estava certa. Filho pródigo, pai, para mim o senhor está morto. A Bíblia diz que o testamento só tem força com a morte do testador. O testador está vivo. Mas o que é que o pai faz? Para dar lição ao filho, a parte da herança lhe pertence. É certo, é lei, te dou a tua parte. Ele pegou a parte dele, passou alguns dias planejando, foi para uma terra longínqua. Olhe para mim, por favor, vou ser rápido, breve e objetivo, para você entender isso aqui. Quando ele sai da casa do pai, as consequências, porque estamos na época da graça, no tempo da graça e não da lei. Porque se fosse no tempo da lei, talvez essa igreja não tivesse tão cheia como está, ou talvez tivesse o dobro, porque naquela época pecou, morreu. Pecou sentença, pecou apedrejamento. Hoje todo mundo faz o que bem entende, o que bem quer. Pastor, cadê o raio que caiu do céu? Caiu não. Cadê o castigo na hora eminente? Não veio não. Mas lembre de uma coisa, tudo que o homem plantar, pastor, mas que palavra para um culto de aniversário. Olha para mim. Quem deu vida foi Deus. Chegou aqui por Deus. Foi Deus que tirou ele da vida em que ele vivia. Deus se estendeu a mão e disse, eu vou te tirar, eu vou te fazer. Que você está aqui por Deus. É Deus que te livra, é Deus que te guarda, é Deus que te protege, é Deus que te leva para casa, é Deus que te traz, é Deus que abre porta, fecha a porta. É Deus que dá livramento, é Deus que abre a porta, é Deus que faz tudo aqui. E Ele está falando porque nós somos dele, fala do jeito que Ele quer. Sim ou não? Então vamos lá. Quando o filho pródigo sai, as consequências do erro dele saem junto. Esperando um momento para agir. Quando ele sai da casa do pai, pastor, o que levou ele a sair da casa do pai? Eu já ouvi muitas mensagens sobre isso. Mas, andando passo a passo no texto, nas palavras, eu descobri que ele saiu da casa do pai por um único motivo. Qual foi o motivo? Querer se sentir independente. Todos nós já passamos por essa fase em nossa vida. E tem alguns que ainda estão sofrendo, porque acha que não depende de ninguém para nada.
E aí nós erramos. Tem gente que diz, eu sou dono do meu próprio nariz. E é? Verdade? Tu não manda em nada. Tu deita e dorme porque é Deus que dá o sono. Então nós somos, oh, aleluia. Enquanto você tiver a ideia que você é dono do seu próprio nariz, você vai sofrer muito. Agora, quando você entender que você é dependente de Deus para tudo, a sua vida será outra. Filho pródigo sai, porque ele quer sair a hora que quer e chegar a hora que quer. Na casa do pai, não. Ele quer levar para os amigos. Quem quer que saia para dentro de casa, na casa do pai, não. Ele quer ir porque quer fazer o que bem entende, mas na casa do pai, não. Então ele sabe que ele tem sobre si uma autoridade. O que é que ele faz? Se eu continuar aqui na dependência dele, não dá. Então vou pedir minha parte da herança, vou cair no mundo afora e fazer o que eu quero. O que é que ele fez? Pegou a herança. Herança é aquilo que o pai luta a vida inteira para a pessoa envelhece, fica doente, para poder levantar o patrimônio, para deixar para os filhos. E depois ainda eles acabam brigando e se matando por causa disso. E alguns gastam de maneira a não respeitar todo o sofrimento de um pai, para deixar para eles a herança. Ele pega, quando ele sai da casa do pai, ele sai com vida, ele sai jovem. Ei, os jovens que estão aqui, eu não sou tão jovem quanto vocês, mas já fui. E os mais idosos que estão aqui, os senhores, os anciões que estão aqui, um dia também foram jovens. E os jovens que estão aqui, se Jesus não voltar hoje, um dia chegarão também à nossa idade. Um dia também galgarão os cabelos brancos que aqui estão. Quando a gente é jovem, a gente tem um vigor. A gente tem um pique, um ânimo. A energia corre ao nosso corpo a 220 por hora. Parece que a gente é incansável. A pele bem esticada. Não tem ruga. Não se preocupe em usar creme rejuvenescedor. Não tem preocupação se vai cair um fiozinho ou dois. Quando chega a certa idade, a gente já se preocupa com os que estão caindo. A gente já procura um método para que não caia o retarde, o cair dos cabelos. É? Alguns com mais vaidosos, quando parece um fio branco, mete-lhe tinta ou pinta de spray. É? Por causa de uma vaidade. Não, eu não quero. Irmão, tem gente que se reboca tanto, tentando esconder algo que é inevitável. É a velhice. Sim ou não? Quando é jovem, tudo é diferente. Esse moço sai de casa com toda a força da sua juventude. E vai ao mundo. Sabe como é que o mundo recebe ele? De braços abertos. O mundo recebe o filho pródigo de braço aberto. E sabe o que o mundo vai fazer? O mundo vai destruí-lo ao pouco e acabar com a herança que o pai deu a ele. Porque o mundo é algo ilusório. O mundo é algo que engana. O mundo mente para você. O mundo parece ser bom, mas não é bom. A alegria que o mundo te proporciona é passageira e momentânea. Logo se acaba. A alegria do mundo, ela é visível e palpável, mas logo se vai embora. Esse moço pegou a herança do pai e dissolutamente foi gastando tudo sem se preocupar. Foi gastando, 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 gastando e gastando. Na terra em que ele estava, houve uma grande fome. A terra passou por um problema imenso. Ele procura alguma coisa em reserva e não tem. Porque a Bíblia diz que ele gastou tudo. Não tinha mais nada. O que ele faz? Por que nesse momento agora, que ele perdeu tudo, não tinha mais nada? Por que ele não pensa e diz, vou para casa do meu pai, eu sou filho, eu tenho um pai, meu pai é bem de vida. Não, ele se manteve no pedestal do orgulho. Porque tem gente que sabe que o único caminho, a única saída, a única solução é Deus. Mas não se dobra a Deus de jeito nenhum. Está sofrendo, está padecendo, não consegue dormir direito, ouve voz, tem pesadelo, a porta não abre, tudo que põe a mão dá errado, a vida está só por dentro, de cabeça para baixo, o casamento está quase se acabando, os sentimentos feridos, tem gente que está todo destruído por dentro, mas não tem a coragem de dar o braço a torcer e dizer, já sei, eu tenho pai e vou buscar a ele. Não, se mantém no pedestal do orgulho
e diz, não, eu vou resolver essa situação. Não, eu vou melhorar, eu vou bater, eu vou procurar, eu tenho saúde para isso. Foi isso que o filho pródigo fez. Não voto. Vou procurar um emprego, mas não voto. Vou dar o meu jeito brasileiro, mas não voto. Vou arrumar um jeitinho, mas eu não voto. E a Bíblia diz que ele procurou e achou. Ele achou. Mas o que ele achou? Ele achou para tomar conta de porcos. Para um judeu. Para um judeu. Isso aqui é a estaca zero da vida. Isso aqui é como se estivesse na rua, debaixo das pontes, a mendigar. É a pior humilhação para um judeu. É falar, tocar o nome ou chegar perto desse animal. Chamado porco. Mas mesmo assim, ele não dá o braço a torcer. Eu tomo conta de porco, eu vou para o chiqueiro, eu me humilho a esse ponto, mas eu não dou o braço a torcer e não volto. Enquanto a gente não entender que somos dependentes de Deus, a gente vai sofrer e é isso que o mundo vai nos preparar. É isso que o mundo vai nos cercar. Ele está no chiqueiro, entre os porcos. Quando chegou a hora dos animais comerem, a Bíblia diz que ele desejou. Ele não comeu, mas ele desejou. Aí agora, ele traz uma lembrança, pastor Haroldo. Pastora Terezinha e pastores amigos. E a lembrança que ele traz à mente é o que dá solução para a vida dele. Você sabia que tem gente que morre antes do tempo? É, pastor, é. Tem gente que traz a morte para perto por causa da mente. Tem gente que está doente, não sabe que está doente. Tem 10, 20 anos, não sabe que está doente. Vai no médico diz para ele assim, ó. Tem um mal aí. Em uma semana ele morre. Porque ele fica, vou morrer. Ele deita, põe a cabeça no travesseiro, olha para cima e fica pensando, vou deixar meu marido. Vou deixar meu filho. Tudo que eu construí. Minha casa, meu carro, nem terminei de pagar. Oh, meu Deus. Aí vai acumulando. E a mente vai fazendo com que o seu corpo sinta o efeito daquilo que você está absorvendo. Tem gente que pensa, não dá, eu vou morrer. Em uma semana se desfia, emagrece, vê a estaca zero. Porque a sua mente está conduzindo, você está absorvendo mal. Mas esse moço não. Por que existe no hospital o doutor da alegria para as crianças que estão com câncer? Porque as crianças têm a capacidade de absorver e ter alegria. E aí o corpo reage bem. Paulo diz assim que nós temos a mente. Olhe para mim. Há um certo escritor que diz que eu não posso impedir com que os pássaros voem acima da minha cabeça, mas eu posso impedir com que eles posem. Eu sei que os maus pensamentos às vezes querem vir à nossa cabeça, mas eles não podem permanecer, porque nós temos a mente de Cristo e você tem que repreender isso. Tem gente que o diabo fica dizendo para ela assim, jogando a seta. Por isso que Paulo fala, coloca o capacete da salvação. Porque tem gente que fica absorvendo, não tem mais jeito para você. Ninguém gosta de você, ninguém te entende, ninguém te compreende. A melhor solução é beber veneno e morrer. A melhor solução é se jogar na frente de um carro. Tem gente que como crente fica absorvendo essas coisas. Mas Deus está aqui nessa noite para lhe dizer, traga a lembrança aquilo que te dá esperança. Traga, use a sua mente para trazer coisas boas para a sua vida. Sabe o que ele lembrou? Na hora que ele estava lá, que ele desejou comer, ele lembrou de uma casa. Ele disse, casa de meu. Ele lembrou que tinha uma casa e que na casa tinha um pai. Ô, lembrança boa. Eu tenho pai. Eu estou assim, ele já entendeu. Ele já entendeu porque a vida chegou àquele estágio. Ele entendeu, sabe o que estava acontecendo com ele naquela hora, sem nada e ninguém lhe dava nada. Eram as consequências do erro dele lá atrás, quando era jovem. As consequências cercaram ele e disseram, agora é hora da gente agir na sua vida. Quando a consequência apertou nele e a consequência bateu de frente com ele lá no chiqueiro. Mas lá ele lembrou, eu tenho uma casa e tenho um pai. Eu estou aqui por escolha minha. Eu estou aqui porque eu errei. E olha o que o texto diz. Olha a mente dele. Lembrou da casa, lembrou do pai e disse, levantar-me-ei. Porque, irmão,
Na primeira parábola, o pastor foi atrás. Na segunda, a mulher foi atrás. Mas na terceira, o pai não foi atrás. Porque quem quer, vem. Quem quer, vem. Deus não precisa de mim e de você para nada. Deus sem eu e sem você é Deus. E você e eu sem Deus somos o quê? Nada. Então quem quer Deus corre atrás. O filho disse, não vou ficar assim mais não. Traz a lembrança que ele tem pai. Ele diz, já sei, vou tomar atitude, vou tomar um posicionamento. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai dizer. Pequei contra o céu. Todo pecado na terra cometido primeiramente é contra o céu. É contra o Deus do céu que está sentado. Depois ele diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não quero que o Senhor me trate mais como filho, mas como um dos teus trabalhadores. E está pensando que ele só pensou e ficou no campo da teoria? Não. Ele foi para a prática. Pastora Terezinha, do jeito que ele estava. Agora vamos imaginar. O texto diz que ninguém dava nada para ele. Então, ele saiu da casa do pai jovem. Jovem. Né? Vamos melhorar isso aqui e eu encerro. Vamos trazer para os dias de hoje. Cabelinho na régua, cortadinho, barbinha feita, roupa limpa, tênis de marca, né? Todo saltitante, o bolso está cheio, herança de papai, todo sorridente. A vida abraçou ele, foi tirando o que o pai deu para ele, foi tirando a herança, e conseguiu tirar toda a herança a ponto de deixar ele sem nada. Porque é isso que uma vida sem Deus vai acontecer. No fim da jornada, uma vida sem Cristo é ter o nada e perecer ainda. Quando ele volta, que ainda deu tempo para ele voltar, o tempo ainda foi propício para ele. Como é que ele vem de lá para cá? O cabelo está grande, porque ninguém dava nada, ninguém cortava o cabelo dele. Barbinha está grande. As roupas não estão mais cheirosas como estavam. Até pelo que ele está saindo do chiqueiro. Eu nunca vi chiqueiro nenhum cheirar boticário. Alguém aqui já viu entrar no chiqueiro e dizer, está cheirinho de boticário, ou cheirinho de Avon, de Natura, e perfume importado, Polo, sei lá. Alguém já viu isso? Não! Ele está saindo de lá maltrapilho, não está bem, mas está voltando para onde? Para a casa do... Talvez até sem chinelo, e ele está sem chinelo. Ele está sem chinelo. Pastor, me prova, provo. Ele está sem chinelo. As roupas não estão adequadas para ser roupa de filho. Eu não quero nem entrar aqui. Jesus me segure. Ele está voltando. Quando ele está voltando, de longe, a única pessoa que reconheceu ele na fazenda do pai foi o pai. Porque nem os trabalhadores conseguiram reconhecer ele, porque a vida, quem serve a Jesus, tem as marcas de Cristo, mas é conhecido. Quem olha diz, tem marca. Tem marca. Agora, quando você está no mundo, o mundo vai te destruindo, te desfigurando. Mas só tem um que te reconhece. Viu o irmão dizer aqui que estava de manhã, já fumava logo uma maconha. Hoje, quem olha para ele diz assim, hoje ele tem marca, hoje ele é conhecido. Porque o mundo nos destrói, mas Jesus nos constrói. Ele está voltando, a Bíblia diz que o pai viu. E o pai correu ao seu encontro. A Bíblia diz que o pai o abraçou, o beijou, livrando ele da sentença da morte. Agora olha o contrassenso da frase. Olha como é que tem aqui um negócio tremendo. Ele chega no pai dizendo, pai, pequei contra o céu perante ti. Olha o verso seguinte. O pai não está nem aí porque ele está falando. O pai está tão alegre porque ele está voltando, que o pai não está nem aí pelo que ele está falando. O pai chama o servo, enquanto ele está falando aqui, o pai dizendo, ei, depressa, trazei a melhor. O pai não podia dizer para ele assim, não, meu filho, o papai te perdoa. Não, meu filho, eu estou alegre. Não, ele está falando e o pai, depressa. Depressa. Os que podem se colocar de pé aqui nessa noite na adorar-te, fique de pé, depressa, 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 depressa. Entregar no horário a qual foi me concedido. Olhe para mim. Quem está aqui essa noite? Quem veio aqui essa noite a esse culto festivo? Esse culto festivo essa noite
Quem está aqui está afastado do Evangelho? Levante a mão assim. Pastor, eu estou afastado. Levante a mão. Eu quero te conhecer. Veio e está aqui. Quem está aqui está afastado? Pastor, me desanimei, me entristeci. Não fui mais. Levante a mão assim. Eu quero te conhecer e orar por você. Tem alguém no nosso meio que está afastado? Tem alguém que está aqui que não é crente, não é um cristão, não é um evangélico, eu não sei nem mais que palavra que usar, porque hoje em dia o negócio está meio esquisito. É, não é? Tem alguém em nosso meio assim? Pastor, eu não sou crente não. Levante a mão. Tem alguém? Tem alguém que está afastado? Não? Escute. Escute isso aqui. Enquanto o ser humano se mantém no pedal do orgulho, ele vai sofrer. Tem gente que não congrega, não vai em lugar nenhum, não participa de nada, e você vai falar para ele assim, você está congregando aonde? Você tá... Não estou desviado não. E tu está indo para onde então? Toma ceia aonde? Também prata aonde? Então você está desviado, meu filho. Mas tem gente que, por orgulho, eu não estou desviado não, Deus está comigo. Olha para mim, nós somos membros do corpo de Cristo, membros do corpo. Se esse dedo é membro do meu corpo. Se esse dedo sair fora, se ele sair fora, ele está fora, ele não está dentro. Ele não está junto. E não adianta ele dizer, não, eu faço parte, eu tenho movimento, não tem mais não. É preciso voltar e pedir a Deus com que o corpo te aceite de volta. Mas o dono do corpo aceita. Deus tem o melhor para te dar, mas a escolha é sua. A escolha não é minha. Pastor Haroldo não pode escolher por você. Pastora Terezinha não pode escolher por você. A escolha é sua. A salvação é algo individual. O marido não salvará a esposa, nem a esposa ao esposo, nem o pai ao filho, nem o filho ao pai. Eu gostaria também de orar pelo seu menino, por aquele que veio por último aqui. Como é o nome dele? Diego. Cadê o Diego? Vem aqui, Diego. Em nome de Jesus. Outra coisa, deixa eu dizer aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Deus vai trazer menino e meninas a essa igreja. Eu estava sentado aqui e eu via crianças nascendo nessa igreja. Meninas e meninos. Tem gente que vai ter surpresa. Pastor, mas eu não queria. Está no controle de Deus. Quem manda na sua vida é Deus. Vem cá, meu filho. Pare aqui. Aí. Não, ali. Volte para trás. Aí. Quando você subiu aqui, você vinha de lá para cá. Eu via uma faixa no diagonal. Assim. Igual faixa presidencial. Essa faixa, ela acendia um luminário. E eu via umas letras. E ela vinha passando devagar. A primeira palavra que eu via era chamado. E essa chamada ela ia passando. E quando vinha atrás, logo em seguida, eu vi a frase pastor. Deus tem uma chamada contigo. E a chamada é pastoral. Deus, eu não queria. Eu nunca pensei. Observe que todos que Deus chamou nunca disseram eu quero. Eu quero. Nunca na Bíblia você vai dizer a alguém, eu quero ser isso. Deus sempre chamou da vontade dele. Pastor Haroldo me conhece, a esposa me conhece. Eu não sou de chegar na igreja de ninguém e ficar, porque Deus manda dizer, porque Deus manda dizer, porque Deus... Não. Agora, se Deus mandar dizer, eu vou dizer. Se Deus mandar falar, eu vou falar. Porque é uma coisa que eu não brinco com as coisas de Deus. Se Deus falou, está falado. Crer, não crer, problema é seu. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou voltar aqui. E vai ter irmã que vai dizer, pastor, o senhor disse que ia nascer menino, nasceu mesmo. O senhor disse que ia nascer menina, nasceu mesmo. E se Jesus não voltar hoje, nós vamos ver esse menino pastoreando para a glória de Deus. Vai chorar muito, vai sofrer muito, vai. Mas se Deus chama, Deus segura. Estenda a mão para cá. Todo mundo de mão levantada. Se não levantar a mão, eu vou aí para levantar. Vamos deixar de preguiça. É ou não é?
Tem crente que tem uma preguiça terrível. Nem para levantar a mão, não levanta. Levanta a mão. Aqui, em direção a ele. Não é o nome dele? Diego. Senhor, está nas tuas mãos, pastor Diego. Porque o Senhor chamou. O Senhor vocacionou. Para qual tempo? Não sei, tu sabes. O tempo é teu, Senhor. Ah, Pai, a igreja está com as mãos estendidas sobre ele. Não sei aonde o Senhor vai colocá-lo. Não sei aonde será o rebanho, Senhor. Mas eu te peço juntamente com a tua igreja, que o Senhor dê a ele todas as armaduras necessárias para pastorear e guiar o rebanho do Senhor. Para que um dia ele apresente ao Senhor aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele, Senhor. É o que nós pedimos. Em nome de teu filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Sente, vou entregar o microfone a quem de direito. Deus abençoe. Pastor Emerson, os pastores amigos, pastor Haroldo, pastora Terezinha. Antes que aquela porta se feche, antes que aquela porta se baixe, corre, volta depressa para Jesus, porque Ele também tem pressa de conceder para ti o melhor. Deus abençoe.